Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Lá estou outra vez com microgaitas. Acho que fiz tudo bem, que este é um microgaitas novo. Se não fiz, olha, seja o que Deus quiser, eu espero que sim. O episódio de hoje é sobre uma coisa que aconteceu durante o fim de semana, que foi a cimeira da Cooperação de Xangai. Acho que disse o nome certo, deixem-me ver. Claro que sim. A Organização da Cooperação de Xangai. E que no fundo foi um sinal de força e de poder de todos os deserdados. O Sul Global, que é um movimento liderado naturalmente pela China, que é interessante seguir e conhecer e entender, que é uma coisa que mesmo os comentadores falta-lhes ler Kissinger, que era um traste, mas que sabia de geopolítica e diplomacia como poucos souberam nesta vida. E quando foi ele o artesão da aproximação entre a China e os Estados Unidos, na altura o Nixon, Kissinger fez um trabalho absolutamente notável de entrar a fundo dentro da cultura chinesa. Vocês não se esqueçam que, como há um ditado, uma frase famosa que diz que a China é uma civilização a fazer de conta que é um país, que é uma nação. E que esses comentadores, quando dizem que a China ainda está falha de poder, falha disto, se calhar não fariam mal em ler profundamente China, o modus operandi, a opacidade, a paciência, o conceito de eternidade aplicado à vida do cotidiano e, em particular, às relações internacionais e à geopolítica. Eu vou começar exatamente porque olhar para quem estudou os assuntos antes de nós não faz mal nenhum, com uma frase, duas frases, uma dita por Napoleão em 1817, início do século XIX. Deixai a China adormecida. Quando acordar, fará tremer o mundo. Na altura a China, profundamente feudal, profundamente fora de tudo. E uma frase de Xi Jinping em 2012. O maior sonho da China é o grandioso rejuvenescimento da nação chinesa, o que significa, num português atualizado, Make China Great Again. E é exatamente isto que está em causa. Há um livro interessante chamado China in Africa, de um senhor que era o Chris Alden. Fernanda, o que nós lemos, Chris Alden, no ano curricular do mestrado, lembras-te? Que tive que estudar atentamente e que de facto mostra como é que a China opera. Sorrateiramente, sombriamente, pragmaticamente. Numa altura em que todos os países, quando queriam investir em África, o continente não é rico, até irrita de tão rico, exigiam rácios de democracia, boa governança, sei lá, umas cenas. Chegavam os chineses, o que é que vocês precisam? Um caminho de ferro, que ligue, não sei o quê. E a gente faz. Chegava ao fim, está aqui a conta. Não temos dinheiro para pagar. Não faz mal. Ou se pagava com
com bens, os lítios, os urânios, tudo o que a África tem, ou então não faz mal, transforma-se a dívida em participação social. Ou seja, os efetivos donos atuais da maioria das infraestruturas em África, quem são? É a China. É simples. É simples. Aquele mito que havia que a China dava dinheiro a fundo perdido. Esqueçam lá o fundo perdido. Eles são chineses, são opacos, não pedem grandes garantias, mas não são parvos. E aliás, é muito engraçado ver sempre a menorização da China, porque esquecem-se que normalmente os governantes chineses, incluindo Mao Tse-tung, são profundamente cultos e conhecem muito profundamente e de uma forma muito íntima, não só Confúcio, como Sun Tzu. E sabem perfeitamente, conhecem tudo o que há para saber sobre a arte da guerra. E um dos itens da alta uma das exigências, que eu fiz um episódio sobre isso há uns tempos atrás, é precisamente: se és forte, faz-te de fraco. Se és fraco, faz-te forte. Honestamente, acho que a China neste momento está a cumprir à risca este ditame de Sun Tzu. Se és forte, faz-te fraco. Aliás, o discurso final da cimeira ontem do Xi Jinping isto devia ser estudado em todas as universidades em Direito Internacional, Relações Internacionais, Geopolítica. É um manual de humildade, de vontade, de apelo à cooperação. O que é que está a funcionar cada vez mais é a armadilha de Tucídides, porque a nação, a potência emergente, cada vez tem mais apetência para ser a potência dominante. E é fascinante conseguir começar a juntar as peças do puzzle, as peças a que nós temos acesso naturalmente, porque aquelas a que não temos acesso, com certeza que darão um puzzle muito mais inquietante e muito mais preocupante. De qualquer forma, eu retirei de um livro que analisa única e simplesmente a armadilha de Tucídides à luz do século XX, em particular que o tema do livro é se poderão a China e a América e a China escapar à armadilha de Tucídides. E ele diz com toda a clareza que o que está em causa é um choque civilizacional. E ele identifica uma série de alterações, ou melhor, de características dos Estados Unidos, portanto do Ocidente, e da China. Relativamente à autoperceção, a América diz: nós somos o número 1. A China diz: somos o centro do universo. Não se esqueçam que a China via-se a si própria como o império do meio, o império do centro. Relativamente ao valor central, na América é liberdade, na China é ordem. A visão do governo na América é um mal necessário, na China é um bem necessário. Forma de governo: América, República Democrática, era. Na China, autoritarismo flexível. Flexível, não sei. O modelo da América, missionário. O da China, inimitável. Os estrangeiros na América são... Os americanos são inclusivos, eram. Os chineses, exclusivos, continuam. O horizonte temporal na América é agora. Na China é eternidade.
A mudança na América é a invenção. Na China é restauração e evolução. Não há cá invenções. Há uma evolução. Na política externa, a da América é a ordem internacional, na China, a hierarquia harmoniosa. Isto, de facto, é um confronto de civilizações, de valores. O que ainda foi mais temperos relativamente a esta tensão existente. Só uma coisa, o Putin foi à Cimeira do Alasca combinada com Donald Trump. Trump bateu-lhe palmas, pulou, arranjou pompons, fez uma pequena dança, tururu, tururu, a receber Putin. Xi Jinping estava impávido e sereno, no seu sítio, um respeito total pelo protocolo. O Putin apressou o passo para ir cumprimentar o anfitrião. Já diz tudo. Esta tensão não vai conduzir a nada de bom. Muita atenção a isto. E, já sabem, #resiste sempre. Se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a pôr likes, a visualizar, a partilhar, a divulgar, a fazer-me sugestões. O próximo episódio, em princípio, vai ser um desafio que foi feito por uma pessoa que visionou. E vamos continuar a crescer com a vossa ajuda. Please. Até breve.